Vamos recapitular algumas coisas que nós falamos no passado rapidamente aqui para refrescar a memória. Então, nós falamos sobre a evolução da tecnologia, falamos sobre estratégia e agora nós chegamos àquilo que é mais importante, talvez, dessa aula, desse módulo, que são as questões de exponencialidade. Pô, Fabiano, você falou tanto de tecnologia, contextualizou, como que isso agora entra na questão de escalar ou de exponencializar? Então, só recapitulando aqui na aula passada, nós falamos que tem que ter uma função, que é um propósito, tem que transformar vidas e situações de empresas e tem que ser massivo, tem que ser para todos. Citamos o Google aqui como exemplo, como poderíamos citar qualquer outra empresa aqui, né, que tem, né, então todas as empresas que escalam de fato e expandem, elas têm, né, então o PTM, propósito transformador massivo. Mas vamos lá, vamos então entender um pouquinho sobre as estratégias exponenciais. Quando eu falo das estratégias exponenciais, estamos trabalhando em cima dessa base aqui, que vocês já têm na referência bibliográfica, Organizações Exponenciais de Salim Ismail. Tá? O que esse livro traz de bom? Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Que no livro todo ele reparte em duas partes ali. Em três partes. Contextualiza, né, como escala, fala de estratégia. Segundo ponto, ele fala de uma parte do cérebro, né, e aí eu até coloquei aqui para vocês de uma forma bem ilustrativa, o cérebro em duas partes. Nós temos o lado emocional, que nós vamos começar, e nós temos o lado racional. Tá? Há quem diga, né, que alguns são mais emocionais do que racionais, tá? E tá tudo certo, né? E de fato, não tem como ser bom nos dois. Eu vou ser mais em um do que em um outro, mais emocional, mais racional. E aí é a partir daí que também as estratégias de exponencialidade, sobretudo estratégias de marketing, elas atuam. Olha que interessante. Então eu vou falar muito tecnicamente como que acontece antes, como que é desenvolvida uma estratégia. Para que você, pô, Fabiano, é assim que eu tenho que atuar também, pensando no meu consumidor, que vai se tornar meu futuro cliente. Beleza? Então vamos comigo aqui, pessoal. Gravem aí esse livro aqui, para que vocês possam depois ter também no acervo de vocês. Estudem bastante isso aqui, para que vocês apliquem na empresa de vocês. Então, olha lá. Então nós temos o lado racional e o lado emocional. Segundo Salim Ismail, nós temos aqui, e se eu pegar as iniciais, aqui nós temos o quê? O lado emocional, nós temos aqui scale. Scale, S-C-A-L-I-E. Então, scale. Se nós pegarmos aqui do lado emocional. Agora vamos lá pelo lado racional aqui. O lado racional, né? Esse lado aqui nós temos ideas, tá? Então, nós conseguimos aqui visualizar dois grupos, tá, de estratégias que nós vamos fazer. Emocional aqui, nós vamos pegar e começar agora nesse módulo, depois passamos para o próximo módulo. Ok? Vamos então começar aqui das estratégias da porta para fora, que é o emocional. Tá? É aquilo que nós vamos atuar. Da porta para fora, que nós não temos tanto controle assim. Lembra da análise SWOT, ou mais, né, popularmente falando no Brasil, a nossa FOFA. Tá? São as oportunidades e são as ameaças. Essas não temos controle. Então, é interessante falar. As emoções. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui dos estudos comportamentais. A gente sabe muito bem que muitas das coisas que nós tomamos de decisão, nós tomamos por impulso. Quando nós tomamos por impulso, nós entendemos que nós tomamos pela emoção. Segundo Herbert Simon, que escreveu em 1947, mais ou menos, lá na década de 40, ele escreveu a sua racionalidade limitada. Racionalidade limitada, ele fala assim, todo ser humano é limitado na sua racionalidade. Por quê? Porque nós temos um tempo para tomar uma decisão,
quando alguém pede um projeto para você, ou você pede um projeto para alguém desenvolver, você não fala assim, desenvolve aí o projeto, mas qual que é o time? Qual que é o prazo para entregar? O dia, o horário? Não, entrega quando puder. Não é assim, né? Até porque nós aprendemos em gestão de projetos que tem começo, meio e fim. Então, qual que é o tempo? Nós temos um tempo. Por isso que somos limitados, aquele tempo. E a decisão que eu tomar depois já ultrapassou esse tempo. Eu vou ter até aquele tempo para quê? Para buscar o segundo ponto, que é o conhecimento. Conhecimento é limitado até aquele tempo. Depois que passou daquilo, você já buscou ou adquiriu conhecimento depois daquele tempo. E o custo. Até aquele tempo é um custo. Depois pode inflacionar, pode subir o preço de alguns componentes para você desenvolver aquele projeto. Ou até mesmo hora de profissionais. Então, quando nós estamos falando aqui de desenvolvimento de projetos, isso fica muito claro. O que Herbert Simon fala, que somos racionais limitados. E quando nós tomamos uma decisão, por emoção, é porque nós não tivemos nenhuma racionalidade ali. No quê? Em tempo, conhecimento e custo. E aí nós agimos da porta para fora, que é o que nós não temos controle. Nós, seres humanos, nós, gestores aqui de empresas. E aí eu vou começar com o primeiro exemplo, que é no Staff on Demand. Ou seja, aquilo que ocorre sob demanda. Olha que interessante. Quando o cara do Uber, os criadores do Uber, ele criou ali a startup, ele criou e falou assim, vamos contratar, sei lá, 100 motoristas. Vamos contratar, vamos comprar ou alugar tantos carros para a empresa. Foi assim? Não, né? O que eles fizeram? Eles trabalharam sob demanda. Por que sob demanda? Então, conforme tinha um pedido, eles iam lá e já direcionavam para um carro. Ou seja, a informação era transferida para outra pessoa que recebia e falava se aceita ou não. Aceito, não aceito. E aí eles buscavam ali, fazer esse matching constantemente. É o que o Uber faz hoje. Vamos pegar outro exemplo que é clássico, além do Uber, para o Staff on Demand, Staff on Demand é o quê? É o caso do Easy Taxi. O Thales Gomes, lá no Rio de Janeiro, ele fazia o quê? Ele fazia a validação, o MVP, bem concierge lá. Ele tinha um formulário, alguém preenchia um formulário aqui, ficava no aeroporto, preenche aqui. Você quer ir para onde? Preenchia aqui, do outro lado alguém já abriu o formulário, o sheet, opa, taxista, você quer uma corrida aqui, ali e tal? Eles conseguiam fazer esse match. Isso aqui é sob demanda. Quantos carros nós temos? Nenhum. Quantos motoristas contratados? Nenhum. Então nós não temos uma responsabilidade sobre a operação, mas sobre a passagem da informação. Se passarmos a informação incorreta, aí sim. Então, olha que interessante, o Uber trabalha sob demanda. É o primeiro ponto para escalar dentro do scale, que é algo que nós não temos controle. Por quê? Porque é emocional. Tem criatividade, crescimento e incerteza. Essas são as características do emocional, do nosso lado emocional, e até mesmo pensando em termos estratégicos. Vamos lá. Comunidade e multidões de fãs. Quando nós estamos falando aqui, criar comunidades e multidões de fãs, eu estou falando aqui de uma marca muito famosa chamada Apple. Pode acontecer o que for. Pode explodir um celular, as ações podem cair, mas o que os consumidores, os clientes, os fãs, a comunidade, a multidão de fãs vai fazer? Vai defender a Apple. Mas lançou um aparelho muito melhor da marca X, Y, uma chinesa, uma coreana. Eles vão lá defender essa marca Apple. Eles têm até comunidades. Eles têm até fóruns onde eles
colocam ali, endossam ali diversas funcionalidades. Entendam aqui então, pessoal, que quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do quê? Que isso aqui fortalece a sua exponencialidade. O que é mais fácil para vocês? Vocês gastarem lá um embalde, tráfego ali na internet, impulsionamento, em campanhas, né, digitais, buscando novos clientes, ou você falar assim, ó, eu já tenho aqui um grupo aqui fiel à Apple. Agora eu vou lançar um componente aqui, é um carregador que não precisa nem de cabo. É só colocar em cima e ele já vai carregar. Pô, calma aí. É um carregador portátil. Eu vou divulgar lá fora, eu vou buscar aqui quem está aqui que já defende essa marca. Vocês estão entendendo? O quanto é mais fácil você escalar, exponencializar financeiramente? Então, se você tem aí um produto, uma marca, um serviço, pense em criar o quê? Comunidade de fãs, multidões, que vão ali defender. Como que eu construo isso, Fabiano, na prática? Nas aulas passadas eu citei para vocês que crie comunidades em ambientes seguros. Então hoje existem diversas ferramentas como Discord, Slack, próprio Facebook, você pode criar alguns grupos fechados ali. São comunidades no WhatsApp. Para quê? Para que você possa ali dar novidades sobre o seu produto, novas versões, criar ali questões que de fato eles sejam os primeiros. Imagina, eles têm um senso de pertencimento àquele produto que você está lançando. E ele fala, pô, eu vou divulgar isso aqui porque eu sou o primeiro a saber. Eu sou o primeiro a ter contato com essa funcionalidade. Eu testei, eu fui um beta tester. Eu consegui testar primeiro. Vocês estão entendendo? Então, isso acontece muito com influenciadores que já lançam esse tipo de produto a partir dos seus testes ali iniciais. Então, crie um ambiente seguro, crie uma comunidade para que as pessoas tenham esse senso de pertencimento e possam defender a sua marca. Outra marca aqui, além da Apple, brasileira, é a Reserva. Pode falar o que quiser, as pessoas querem fazer parte desse grupo Reserva, dessa comunidade de fãs. E a Reserva, não somente como artigo material ali, né, de vestuário, eles estão partindo para outras coisas, né? Calçados, estão partindo para acessórios, malas. Olha que interessante. Tudo isso foi testado dentro de comunidade que eles mesmos criaram, de fãs. Você faz parte aqui da comunidade? Você é assinante? Pode ter certeza, você vai ser o primeiro a saber. E melhor do que isso, você vai ter desconto quando nós lançarmos. Olha que interessante. Vocês estão entendendo a importância de manter as pessoas próximas da sua marca? Elas sempre vão querer novidades. E é claro, você não vai ficar para trás, você vai sempre lançar algo novo. Lance primeiro para essas pessoas. Bom, o próximo ponto aqui nós vamos falar do quê? Dos algoritmos. A partir dos algoritmos que nós conhecemos muito bem as pessoas. E eu posso falar as pessoas mesmo, porque eu acredito que boa parte, de alguma forma, está na internet. Uma pesquisinha básica, trabalhinho de escola, uma comunicação, porque eu tenho que me comunicar, então eu uso a internet. Eu tenho que, fazer o meu trabalho, tenho que fazer os meus relatórios, eu tenho que vender, eu tenho que me divulgar, eu tenho que ofertar uma palestra, alguma coisa, estou na internet. Então, muitas pessoas passam por esse meio chamado internet, a parte digital. Nós somos digitais. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos falando do quê? Que grandes marcas, usando a inteligência artificial principalmente, estão captando informações que nós já viemos falando e tratando essas informações, analisando a fundo quem é você, quem sou eu, quem somos nós. Para eles, como o Alibaba. O Alibaba, eles hoje são a maior plataforma hoje, tá,
de análise de dados de comportamento de pessoas, de compradores. Então, se você ainda nunca acessou, mas se você está nas redes sociais e tudo mais, uma coisa ele já buscou sobre você. Quando você se cadastrar, ele já vai buscar, antes de você colocar suas preferências, possivelmente ele já vai colocar, né, já vai embutir ali, tá? O quê? As suas questões sobre você, seus gostos, suas preferências, seus hobbies. E aí ele vai ser muito mais assertivo na hora de ofertar. Né? Não sei quantos já fizeram esse teste, mas, pô, eu vou pegar um celular aqui e vou falar perto dele alguma coisa. Né? Não precisa ir muito longe. Na política de uso de muitos dos aplicativos que vocês usam, tá? Você compartilha as suas informações. É claro que pela lei o LGPD, né? A Lei de Proteção dos Dados nossos, nós sabemos que não pode ser divulgado, mas o nosso mapa de calor está rodando. A gente sabe que onde eu viajo mais, o Google, todo final de ano, ele me fala quantas viagens eu fiz, quantas palestras, em que estado, quais estados eu frequentei. Olha que interessante. Então, tudo isso é o quê? É feito pelo algoritmo na internet. Análise. E aí, pasmem, pessoal, uma novidade que eu quero trazer, que eu vou falar no último módulo para vocês, mas antecipando, na última aula. Gente, está vindo aí a tecnologia quântica. Imagina, a tecnologia quântica vai revolucionar. 2025 vai ser lançado com força a tecnologia quântica. E para quem está antenado a isso, vai sair na frente. Foque nisso, pessoal. Algoritmo. E aí nós temos aqui as questões, tá, dos ativos. Tá? E eu pergunto para vocês, assim como eu perguntei do Nubank, perguntei do Uber, perguntei do Quinto Andar, já perguntei de vários ali, EasyTax. Pergunto aqui da Nike. Quantas fábricas a Nike tem? No mundo. Ou melhor, talvez no Brasil. Quantas fábricas a Nike tem? Talvez você arriscando aí do outro lado, você poderia estar falando, pô, Fabiano, eu acho que, sei lá, no mundo, umas 1000 fábricas, 500 fábricas. É uma produção mais centralizada, então poucas fábricas ali especializadas. No nome da Nike, não tem nenhuma fábrica registrada. Eles não têm fábrica. E eu tive a oportunidade, já no interior de São Paulo, né, venho da indústria também, então de trabalhar dando consultorias para fábricas, que nós chamamos de facção, né? São várias costureiras ali, e numa dessas facções que são especializadas, a Nike ele tem até uma prova que você faz. Então você é costureira, trabalha numa facção, e você precisa de fabricar para a Nike, você quer fabricar para a Nike porque você ganha mais ali fabricando para a Nike, é claro, você vai passar por uma provinha. Não passou na prova, não pode fabricar para a Nike. Ou seja, é tudo terceirizado. Mas tem um grau de qualidade excepcional. É a Nike. Não tem nenhuma fábrica, nenhum ativo no nome dela. Só que, qual que é o valor da Nike? Qual que é o valor da marca Nike? Vocês estão entendendo a proposta de valor que nós falamos aulas atrás? A marca, o produto, o serviço tem um valor, mas esse valor está embutido no seu benefício. No caso da Nike, é o status, é ser esportista, é ser desafiador, é ser saudável. Essa é a proposta de valor da Nike. Isso aqui é intangível, que eu acabei de falar. Não tem em lugares nem... Não tem estrutura física, não tem lojas da Nike, não tem fábricas da Nike. Não tem estrutura. Logo, o que eles não têm, eles conseguem lucrar mais a partir da sua proposta de valor. Então, isso gera uma exponencialidade. Isso faz com que nós possamos pegar de patrimônios, e aí eu vou usar o exemplo do Nubank para que vocês entendam também. Quando o Nubank chegou, os grandes bancos começaram a fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu patrimônio, isso aqui que eu tenho, que é muito
Pô, esse prédio de 4 andares aqui, essa agência, é muito caro manter essa agência. É muito caro o dinheiro parado aqui. Então, vende, aluga aqui por uma quantidade de anos muito lá para frente, pego esse dinheiro e aplico. Só o dinheiro que está aplicado ali, só um rendimento, eu pago vários aluguéis desse. Vocês estão entendendo? O dinheiro está rendendo ali, numa aplicação, num investimento, em alguma ação. E eu estou pagando vários aluguéis aqui. Eu posso ser mais eficiente e investir mais em P&DI, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Eu posso pegar esse dinheiro e investir mais em pessoas tecnológicas, na carreira dessas pessoas, para que elas saiam do operacional e sejam mais tecnológicas aqui. Melhora a qualidade de vida de pessoas, que reflete dentro da empresa, com melhores rendimentos. Olha que interessante. Isso é trabalhar sem ativos. Nike não tem fábrica, ok? E para a gente finalizar aqui, tá? Nós temos aqui a questão do engajamento. Engajamento, questões de ativos, algoritmo, comunidade de fãs e multidão, sobre demanda, está dentro do quê? De emoção. Agir por impulso. Agir, de forma impensada. Gravem bem essas frases, porque é isso que você tem que pensar quando você for desenvolver uma estratégia da porta para fora para escalar. Criatividade, para isso. Crescimento, é claro, você vai trabalhar numa questão de incerteza. Falei para vocês, é como se fosse sorte. Você não tem domínio sobre o seu concorrente, seu fornecedor, sobre o governo, sobre a economia, sobre questões ambientais. Você não tem domínio sobre isso. Por isso que é incerteza. E aí, para finalizar aqui, nós temos o quê, então? O engajamento, que é do lado emocional. Como que eu engajo aqui? Como que eu faço com que as pessoas, de fato, ali estejam comprando o meu produto? Mais do que comprando o meu produto, sendo fiéis, sendo fãs do meu produto, gerando uma comunidade, influenciando outras pessoas, defendendo o meu produto. Como que eu posso fazer isso? Como que eu engajo de fato? E aí, eu acredito que muitos de vocês, né, tenham talvez essa experiência já na época do Geloucos, da Coca-Cola. Aqueles bichinhos que a gente colocava depois no congelador, eram umas pedrinhas assim, colocaram no congelador, depois ele ficava bem gelado para a gente colocar em qualquer outro lugar. Então eram uns bonequinhos, né, uns monstrinhos assim, que eram geloucos. Então a gente juntava a quantidade de tampinhas para ir lá até a venda, no supermercado, trocar pelos geloucos. Olha que interessante. Então, mas para eu juntar tampinha, se eu não consumo muito, eu vou ter que buscar por aí. Mas se eu consumir mais, melhor para mim. Por quê? Porque eu vou trocar. Consumindo mais, melhor para a Coca-Cola. Olha que interessante a estratégia de engajamento. Simples e pura. Sem tecnologia. Hoje, nós conseguimos desenvolver altas gamificações por meio de inteligência artificial, por meio da internet que nós temos hoje. Conseguimos utilizar até a tecnologia blockchain, por exemplo, para fazer isso a partir de NFT. Eu crio um NFT, não tem o Body J que o Neymar comprou ali, um macaquinho, era um NFT que ele comprou, valia mais de 6 milhões de dólares. Claro que depois depreciou, né, desvalorizou, mas olha que interessante. Eu posso criar NFTs, eu posso criar clubes de fidelidade, de assinatura, ou de indicação, programas de afiliados que engajem o meu cliente. Faça com que ele não compre uma vez só, que a partir da primeira experiência ele tenha outras experiências. O McDonald's, volta e meia, eles estão lançando o quê? Várias promoções, principalmente no apelo mais para aquele que gosta de jogo, para aquele que gosta de personagens, de desenhos. É o bonequinho, é o quebra-cabeça, é o tabuleiro de joguinho, é a trilha que eu vou traçar ali e competir com os meus colegas enquanto estou comendo um lanche do McDonald's. Ou tomando um milkshake, seja. Vocês estão entendendo quando nós estamos falando de engajamento? Eu preciso oferecer uma agregação de valor.
que de fato faça sentido para o meu público. Não adianta você querer criar ali talvez um jogo, alguma coisa difícil que o seu público não vai entender. Ele tem que entender, ele tem que se engajar. Ele tem que falar, olha, fulano, compra lá porque eu ganhei o produto. Eu ganhei um mimo, eu ganhei ali um desconto, eu ganhei ali talvez um ingresso, um convite, um NFT. Então eu tenho que criar esse engajamento. Esse engajamento ele faz parte do processo que nós temos ali do quê? De trabalhar o lado emocional do cliente. Quando nós estudamos marketing estratégico, nós estamos falando, de novo, como o Salim Ismail fala no seu livro, o lado emocional e o lado racional. Estamos hoje, nessa aula, falando sobre o lado emocional. Trabalho sobre demanda, tenho comunidade de fãs, pessoas que defendem com unhas e dentes. Pode ter um cancelamento da minha marca, mas tem muita gente que está lá defendendo. A minha marca não vai cair, porque o que expande não desexpande. Os algoritmos que eu trabalho com inteligência artificial, eles são suficientes para entender mesmo todo o comportamento, né, do meu consumidor, onde ele vai, o que ele consome, o que ele gosta, onde ele usa o meu produto que eu estou vendendo, de que forma ele está usando, o que ele fala sobre o meu produto. Quanto menos eu tiver de ativos, de tangíveis, periféricos, bens físicos, melhor, porque aí eu escalo mais. Esse dinheiro muito bem aplicado pode ser rentável para eu cobrir muitos outros investimentos. E a questão do engajamento. Como que eu estou engajando isso? E aí eu finalizo aqui com vocês na questão de criatividade, crescimento e incerteza. O emocional. Lembra lá de que nós falamos do Herbert Simon. No começo dessa aula, Herbert Simon fala que a tomada de decisão tem uma racionalidade limitada. Em termos de custo, em termos de que é orçamento, em termos de prazo, que é o tempo, porque todo o projeto... Aí eu vou trazer um outro autor para vocês chamado Mauro Caon. Ele fala no seu livro Gestão de Projetos. E Correia também, professores da USP, falam: todo projeto tem começo, meio e fim. E aí, a tomada de decisão, ela não pode ser emocional. Nós, como gestores, nós estamos falando aqui para quê? Para um público que nós queremos absorver, trazer para o nosso lado. Nós temos que usar disso, da emoção. Como que vai ser o lado emocional deles? O que eles gostam? O que eles pensam? Aí outra ferramenta que eu trago para vocês aqui, que nós utilizamos muito em startup, é a ferramenta Mapa de Empatia. O que ele pensa? Porque aí eu quero engajar. Preciso de trazer ele mais para perto, para ele estar na comunidade. O que ele pensa? O que ele sente? O que ele fala sobre o seu produto? O que ele espera do seu produto, principalmente? Isso é uma dor? É um presente? É algo que traz benefício ou que vai dar mais problema para distanciar esse cliente da sua marca? Reflitam sobre isso, porque tudo isso aqui é o lado emocional. Por mais que é da porta para fora e que nós não temos controle, nós podemos mapear. Vamos ser exato? Não, porque é a mesma coisa que eu falar para vocês. Quero vender 20% a mais do que eu vendi no mês passado, ou que seja no ano passado. Como vamos fazer isso? E esse como nós estamos falando envolve diversos fatores incontroláveis, tá? Que eu tenho que usar minha criatividade, vai ter um crescimento, porém no mercado totalmente de incerteza, que você não tem controle. Então, fico aqui nessa aula e deixo para vocês aqui. Foque na próxima aula, porque agora a próxima aula a gente vai falar do outro lado, o lado racional, o lado mais técnico, o lado que nós temos que trabalhar números, né? Transformar comportamento, transformar questões em números. Então, te vejo na próxima aula. Um abraço, até já.